Espiritismo, o livro é Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto Hamed. Hoje é pré-ocupação, capítulo 9, com a nossa companheira Isa. Boa Isa noite. Castro. Isa Castro, Boa noite a todos e todas. É sempre com muita alegria que a gente participa desse programa. E o tema de hoje é justamente como o Sônia falou, pré-ocupação, que é você se ocupar antes, né? Você se ocupa antes de alguma coisa. E ele começa com uma citação do capítulo 25, o item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: observai os pássaros do céu, eles não semeiam nem colhem. Observai como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam. Não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. E aí, pegando justamente esse capítulo, né, do Evangelho, que é o capítulo 25, repito, item 6, ele vai mais além, né? Ele diz justamente sobre não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os consumirão, onde os ladrões os desenterram e os roubam. Acumular tesouros do céu. Né? Então ele começa esse capítulo 6, que eles fazem referência aqui, ele faz referência, falando justamente disso. Que quando você acumula tesouros da terra, eles podem ser roubados, né? Você pode perder. Né? E você não leva nada desses tesouros da terra. Você precisa ter, vamos dizer assim, juntar, né, acumular os tesouros do céu, porque esse aí você leva, né, para você. Então, assim, e por que eles falam isso? E o nome é preocupação. Porque quantas vezes a gente fica preocupado, né, em juntar, né, alguma coisa, bens materiais, né, para poder prevenir alguma coisa. Quem sabe amanhã eu vou ter uma doença, né, sei lá o que mais, vou precisar. E aqui ele diz justamente isso. Né? Onde os ladrões não penetram nem roubam os bens do céu, os ladrões não penetram nem roubam. Pois onde está vosso tesouro, também está o vosso coração. Né? E aí ele diz, vai mais além. É por isso que vos digo, não vos inquieteis por encontrar o que comer para o sustento de vossa vida, nem por teres roupa para cobrir vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. E realmente, a vida da gente é mais do que alimento, né? E a roupa, e o corpo é mais do que a roupa. E aí ele volta a falar dos pássaros, né? E aí vem a pergunta, por que também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. E entretanto, eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua vida, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles, que é lírio, o lírio é lindo, né? Se, pois, Deus tem um cuidado de vestir desse modo uma erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. O que ele chama a atenção aqui, que essa nossa preocupação exagerada é sinal de pouca fé. Foi isso que eu entendi, né? Então, se a gente confia, se a gente tem uma fé fortalecida, essa preocupação, ela não vai existir desse jeito, né? Não vos inquieteis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que procuram todas essas coisas, vosso Pai sabe que tem necessidade delas. Quem mais sabe das nossas necessidades é o nosso Pai, né? Ele sabe o que nós estamos precisando de verdade. Eu me lembro que há 15 dias atrás, há 2 semanas atrás, eu falei aqui sobre a lei do trabalho. E que a gente cria
situações, cria necessidades, né? Hoje é isso, amanhã é outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, porque a sociedade, nossa sociedade, extremamente pensando no lucro, no dinheiro, ele cria necessidades. Verdadeiramente não são necessidades, mas a gente cria. A gente cria para poder, né, comprar, ter. O tesouro do coração é o do ser, o contrário do outro, né, da terra do ter. Né? E o tesouro do céu, né, é aquele do céu, do coração, é aquele do ser. Buscar, pois, primeiramente, o reino de Deus. Primeiro tu procura o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Por isso, não fiqueis inquietos pelo dia da manhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Acho que isso é tão bonito, né? A cada dia basta a sua aflição. Então, cada dia é um dia, né? E a gente precisa ter essa paciência e, antes de qualquer coisa, acreditar no Pai, né? Porque Ele sabe quais são as nossas reais necessidades. Bem, aí depois dessa leitura, né, que ele faz referência aqui, o texto começa assim. A estratégia da preocupação é nos manter distantes do momento presente, imobilizando as realizações do agora em função de coisas que poderão ou não acontecer. E se você for reparar, é mesmo. O agora está acontecendo. Está acontecendo. E aí você precisa se ocupar delas, não é nem preocupar. Elas estão acontecendo, então você se ocupa delas. Né? Quando a gente fica pensando nas coisas do amanhã, elas não vão, talvez nem aconteçam. Porque a gente não sabe de nada. Né? Todo dia a gente tem esse exemplo. A gente não sabe o que, é que vai acontecer. Quem sabe é Deus, né? Então a gente, claro, tem que viver acumulando os tesouros do céu, que é o que? A solidariedade, o amor ao próximo, o perdoar os inimigos, não é assim? Então esses são os tesouros do céu. Ninguém rouba da gente, né? Aí ele fala assim, desperdiçamos por consequência tempo e energias preciosas. Quer dizer, você deixa de cuidar do que está acontecendo para se preocupar, aí é preocupar mesmo, se preocupar de coisas que podem acontecer ou não. E aí você vai gastando tempo e energias preciosas, né, obcecados com os eventos do porvir, sobre os quais não temos qualquer tipo de comando. A gente não tem. Nenhum. A gente quer ter, mas não tem. Né? Pois olvidamos que tudo que podemos e devemos dirigir é somente nossas próprias vidas. Ele fala isso porque logo depois, nós vamos ver, ele fala da preocupação que nós temos, por exemplo, com nossos filhos. Mesmo sendo nossos filhos, a gente não tem o comando da vida deles. Não tem. Né? É bobagem a gente pensar isso. Né? Ele diz assim, e mesmo a nossa própria vida, o nosso porvir também, a gente não comanda. O porvir, não sei o que é que vai acontecer. Minha mãe dizia uma coisa, eu achava muito interessante. Ela nunca teve negócio de medo de morte, né? E meu pai, pelo contrário, morria de medo. Ele dizia, mas que bobagem. Morte é a única coisa certa da vida da gente. Eu lendo isso aqui, me lembrei dela. Ele diz, eu não sei se eu não sabia, né, antes, que você ia casar, se não ia casar, se ia ter filho, se não ia ter, se ia ficar rica, pobre, gorda, magra. Nada disso a gente sabe. Feliz, mais feliz, menos feliz. A única coisa da vida, então, eu não tenho que me preocupar. Né? A morte é a única coisa certa. Nasceu, morreu. Tem que morrer, né? Então, é a única coisa certa. O resto, Deus é que sabe o que é que vai acontecer. Então, é mais ou menos por aí. A gente não sabe, não dá conta da nossa vida, a gente quer dar da vida do outro. Como é que pode? Mesmo sendo filho. Né? Mas é um outro ser. Veio através da gente, mas é um outro ser. Então a gente não sabe nem da nossa vida. Imagine da vida do outro. Assim como também, né, a gente não pode, é baseado nesse raciocínio, que a gente também não pode julgar o outro. Né? Porque a gente não sabe das coisas. Não tem por que a gente ficar se sentindo no direito de julgar as pessoas, né? São realmente diversas preocupações sobre as quais não temos nenhum controle.
a doença dos outros, a alegria dos filhos, o amor das pessoas, o julgamento alheio sobre nós, a morte de familiares e outras tantas. O que não falta são motivos para a gente ficar preocupado. Mas a gente não tem um controle sobre isso. Né? Aí só de pensar, ai meu pai do céu, que o marido pode morrer, que o pai pode morrer, a mãe pode morrer. Né? Quer dizer, a gente fica muito preocupado com esse tipo de coisa. Também com o lado do outro lado, com a alegria dos filhos, né? Com a doença, né? A situação mesmo dos filhos em relação à vida, né? Se casou, se não casou, se separa, aí não sei mais o que, e aquela história, a questão do desemprego mesmo, né? Que hoje está muito complicado. Então, existe essa preocupação. A gente pode, no mínimo, pegar uma psoríase, né? Porque a psoríase é aquela doença que dá, faz um caspa no cabelo, né? Porque aquilo ali é estresse puro. É só estresse, né? Podemos, porém, nos preocupar o quanto quisermos com essas questões que não trataremos a saúde. A gente pode pensar, se preocupar. Mas a gente não tem, né? A gente não vai tratar a saúde. A gente está preocupado com a saúde de alguém. A gente não vai tratar com isso, nem a felicidade vai dar por isso, o amor, a consideração, ou mesmo o retorno à vida. Porque todas elas são coisas que fogem às nossas possibilidades. Então não adianta a gente pensar tanto, se preocupar tanto, porque a gente não vai dar jeito. Só isso, né, que eles querem dizer aqui, nesse texto. Né? Outra questão que ele levanta é quando passamos por enormes desequilíbrios causados pelo desgaste emocional, de nos ocuparmos antes do tempo certo com coisas e pessoas, o que ocasiona as insônias, decepções e angústia, pelo temor antecipado do que poderá vir a acontecer no amanhã. A gente sabe do número de pessoas, né, que apresenta esses desequilíbrios, né, hoje em dia. Hoje em dia muito mais do que antes, né? Porque são esses desequilíbrios que a gente não pode dar conta, a gente não tem jeito a dar, né? Pensando anteriormente. E um fator que hoje causa muito isso é a insegurança que a gente vive, né? A insegurança. Tem, assim, casos comprovadamente que as pessoas têm esse desequilíbrio baseado na insegurança. Aí vem síndrome de pânico, vem o próprio estresse e assim por diante. Tantas outras coisas que podem desencadear. Né? É isso que ele está falando. Ele não está condenando ninguém ser irresponsável, não é isso. Agora, as pessoas precisam entender que sobre certas coisas, a gente precisa cuidar do hoje. Se a gente cuidar bem do hoje, a gente já tem uma certa base para o amanhã. Por exemplo, doença, né? Tem doenças que são provocadas realmente por nós mesmos, por nossa irresponsabilidade. Então, se você cuida hoje daquele momento que você está passando, você está se ocupando com aquele momento, você com certeza amanhã vai ter uma saúde melhor. Por exemplo, quem tem certos vícios, como eu tive, eu fumei 40 anos, né? Então, claro que eu fiquei com a herançazinha, né, de problema de respiração. Eu não posso falar nada, reclamar. Se eu não tivesse fumado, não teria ela hoje, não é? Então, coisa desse tipo. Então, é melhor cuidar do presente. O passado e o presente são bases para o futuro. Dessa maneira, mais dentro do material, né? Bem, e aí ele vem e fala assim, que eu achei bastante interessante. Não confundamos preocupação com previdência. Não é a previdência social não, que está acabando. É a previdência no sentido da palavra mesmo, né? Eu até peguei aqui o significado da palavra previdência para a gente entender melhor. Previdência é o ato de prever, com o objetivo de evitar previamente determinadas situações ou transtornos que sejam indesejados para o indivíduo. A partir do ponto de vista popular, a previdência é a precaução. Precaução. Lembra que a gente fala da medicina preventiva? A medicina preventiva é isso. Você prevenir para não ficar doente. Mas você cuida hoje. Aqui no Brasil a gente fala muito que nós não temos
muito a medicina preventiva. Aí se gasta mais depois com a doença, né? Precaução é isso, né? Prevenir é isso. Ou a cautela em relação a algo, como a capacidade de ver de modo prévio ou antecipado o acontecimento de alguma coisa. Hoje eu estou trocando a fiação da minha casa, né? E já tem tempo que eu tenho que trocar, porque é perigoso aquilo, né? E aí o rapaz estava me contando das coisas que podem acontecer. Então, preocupar com uma coisa que pudesse acontecer é uma coisa. Eu estou me prevenindo, cuidando da fiação. Aí eu fiz essa relação. Isso que é prevenir. É diferente, né? E ele fica chamando a atenção aqui. Eu não quero que aconteça nada na minha casa dessa natureza. Aí estou fazendo, né? Trocando todos os fios e não sei o que lá, aquele quadro. Isso é previdência, não é preocupação. Né? A previdência para mim, depois que o rapaz me falou isso, que eu estava estudando isso aqui, é uma maneira de você agir, né? E evitar a preocupação, porque a preocupação não resolve. A previdência não, ela é um ato, você coloca em prática. Você coloca em prática, você tem uma reação, tem uma ação, tem uma ação a prevenir e não acontecer a coisa indesejável que você não quer que aconteça, né? Então, desse jeito. E assim ele diz assim, porque se preparar ou ser precavido para realizar plano para dias vindouros é tino de bom senso. É você ter bom senso. Então, o que eu tive hoje, né, quer dizer, agora na minha casa, eu tive bom senso de fazer a revisão dos fios, né, para prevenir problemas. Né? A preocupação, você não age na preocupação. Chega a ficar doente na preocupação e não vai resolver. Né? É tino de bom senso e lógica. Repara, né? Quer dizer, a gente vê isso num livro que é de origem assim, espírita, né? Como é importante, né? De uma maneira bem prática, né? Mas prudência não é preocupação. Né? Porque enquanto uma é sensata e moderada, a outra é irracional e tolhe o indivíduo, prejudicando nos seus projetos e empreendimentos do hoje. Realmente, né? Você paralisa às vezes. A preocupação é tão grande, que foi tão importante eu ler esse texto, gente. Você não pode nem imaginar, né? A importância que ele teve para a gente entender esse tipo de coisa. Não é ser irresponsável, né? Ele fala, agora que ele vai falar do filho, né? Aqui, que é outra coisa que ele se preocupa muito. Nossa educação social estimula o vício do pensamento preocupante. Nossa educação social estimula isso, né? Principalmente, mães, vós, prestem atenção, no convívio familiar, pais também, né, claro. Onde teve início o fato de relacionarmos preocupação com dar proteção. Preocupação não é sinônimo de proteger, de dar proteção a ninguém. Né? Passando a nos comportar afirmando, lógico que eu me preocupo com você, eu amo você. Você tem que se preocupar com seus pais. Quem tem filhos vive em constante preocupação. Então a gente precisa analisar isso bem direitinho, né? A preocupação, e como foi dito anteriormente, ela é irracional. E às vezes a gente procura ver coisas que a gente não está vendo de verdade, a gente consegue. E aquele pensamento, né? Com os filhos, meu Deus, pode acontecer alguma coisa. E a gente até às vezes atrai certas coisas pela força do pensamento, né? Se a gente tem a preocupação, é melhor a gente substituir a preocupação pela, né, previdência, né? Então, assim, quando a gente se preocupa com os filhos, principalmente, ou com familiares, com pais, né, também, né? A gente pensa que nós estamos defendendo o ente querido, né? E em nome disso a gente vai, né? Quando na verdade estamos confinando-os
e prejudicando. Eu achei isso aqui muito forte, mas é isso, prejudicando, confinando a criatura, porque você está com medo, você está preocupado, né? E aí você termina, às vezes, conseguindo só apenas isso, né? Claro que é de um modo imperceptível, né? Você não é uma coisa consciente, né? É de modo imperceptível. Tem uma questão do medo, da insegurança, pensamentos catastróficos. A gente pensa nisso, né? Eu me lembro quando eu estava lá com meu filho, lá fora, aí um dia ele demorou de chegar do trabalho, quando ele chegou, que abriu a porta, que eu vi a chave, né? Ele, mãe, eu digo, ô meu filho, que bom que você veio, demorou hoje mais. Ele, mãe, você não está em Salvador não. Quer dizer, é uma coisa que a gente, é o que ele falou, né? O nosso modelo social é esse mesmo. E o medo, a insegurança nossa é legítima, né? Existem os fatos acontecendo, mas a gente precisa, vamos dizer assim, ter um outro tipo de comportamento, senão a gente vai ficar doida mesmo e doente, né? E aí ele volta a lembrar o que diz o Evangelho, né? Não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta seu mal. Quer dizer, sabe? A preocupação do dia, né? Que não é bem uma preocupação, é uma ocupação. Vai se ocupando do dia a dia. E ocupando de maneira legal, né? Responsável, porque com certeza amanhã vai ser melhor. O Criador provê suas criaturas com o necessário, porquanto seria impossível a natureza criar em nós uma necessidade sem nos dar meio para supri-la. Olha que legal. As nossas necessidades de verdade, as necessidades verdadeiras, né? A natureza não ia criar em nós as necessidades se não pudesse dar para a gente a condição de suprir aquela necessidade, né? Veja os pássaros do céu, veja os lírios do campo, como foi dito no Evangelho. Além do mais, pedíamos que fizéssemos observação de como a vida se comporta e que deixássemos de nos preocupar, convidando-nos a olhar para a nossa criação divina, que a todos acolhe, o que a gente falou no início. E precisa acreditar nesse Pai, né? Nesse Pai a gente precisa acreditar. O mestre queria dizer, com essas afirmativas, que tudo o que vemos tem ligação conosco e com todas as partes do universo. E que somos, em realidade, participantes de uma natureza comum. Todos nós. A gente participa de uma mesma natureza. Que é a criação, né? Divina mesmo. As mesmas causas que cooperam para o benefício de uns, cooperam da mesma forma para o de outros. Né? Deus é justo. Quando há confiança, existe fé. Eu me lembro que uma amiga que diz assim, ela sempre diz assim, não é ver para crer, é crer para ver. Né? Eu acho isso muito legal. Na hora que você crê, as coisas começam a acontecer, né? E é essa fé que abre o fluxo divino para a manutenção e prosperidade de nossa existência, dando-nos juntamente a proteção que buscamos em todos os níveis de nossa vida. E no item 7 aqui do Evangelho, fala a questão da previdência, né? Ele fala justamente, as palavras do ensinamento de Jesus, interpretando ao pé da letra, seria a negação de toda a previdência. Se a gente for tomar ao pé da letra a questão da preocupação, diz que, oxe, que maluquice, né? Claro que eu vou me preocupar, né? E aí ele diz, não, ele não está negando a previdência. Pelo sentido de previdência, né, que eu fui buscar no dicionário, fiz questão de buscar igualzinho como estava, o sinônimo de previdência, não, claro que ele é sábio, né? O ensinamento de Jesus é sábio, é divino. Então, assim, se a gente for pegar o pé da letra, aliás, como não só isso, como muitas coisas que ele disse, né? Parece que ele está indo até sendo incoerente, e não é. Ele não está negando a previdência. Ele faz claramente ele diz com um conceito o que é previdência e o que é preocupação, né?
A preocupação chega a tolir as pessoas, né? E a previdência não. A previdência leva a pessoa a prevenir certas coisas. Aí diz assim, a negação de toda a previdência, de todo o trabalho, para conseguir de todo o progresso. Claro que ele não vai negar isso, né? Que é a lei do progresso, a lei do trabalho. Né? Não é para você ficar esperando as coisas caírem do céu, não. Não é isso, não. Não é isso. Você ocupe do hoje. É isso que diz assim, né? O trabalho, o progresso é no hoje. Né? E aí você... Não, ele não está negando nada, né? Isso não combina com Jesus, de jeito nenhum. Né? Dessa forma, o homem seria reduzido a um espectador passivo. E pelo contrário, ele convoca a gente para ser co-criador da obra dele. A gente é como se fosse aqui um grande condomínio, né? Assim, nós também somos donos disso aqui, né? Porque nós criamos isso aqui. Então ele espera da gente isso. E ele dá condições para nós sermos co-criadores, né? Não vai ficar passivo, né? Cadê, né? A nossa responsabilidade. Você vê que tem uma coisa toda engajada na outra, né? Nessa coisa que a gente faz, tem um livre-arbítrio, né? Você não pode ficar passivo. Dessa forma, eu seria reduzido a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não teriam nenhuma atividade. Mas a previdência, pelo contrário, a previdência de viu, no texto que a gente, né, leu, está trabalhando hoje, a gente viu o quê? Que a previdência é uma questão de bom senso, que é irracional, é preocupação. Então a gente precisa, se essa tivesse sido sua condição normal na Terra, jamais teria saído do estado primitivo. Imagine, se o homem não tivesse essa previdência, não pensasse nessa previdência, ele não sairia do estado primitivo. Então você vê como é importante, né? A gente pensar nisso. Mas pensar se ocupando do de hoje. E se fizesse dessa condição sua lei atual, viveria sem ter nada a fazer. É o ócio, né? O ócio não leva a nada. Esse não pode ter sido o pensamento de Jesus, claro. Jesus não ia ter um pensamento desse, de jeito nenhum. Pois estaria em contradição com o que disse em outras vezes e com as próprias leis da natureza, que a gente conhece, né? Deus criou o homem sem roupas e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Né? Então, assim, o que a gente viu anteriormente, falando da preocupação e comparando a preocupação com a previdência, né? A inteligência está em a gente ser prevenido, não em ser preocupado. O preocupado chega a tolir, e no caso dos familiares, como o texto fala, de até de prejudicar, no caso dos nossos filhos, por exemplo, né? Vamos dizer assim, que são as pessoas que mais estão, né, ligadas a gente, e a gente tem a história de sermos pais, né, mães e tal, e podemos prejudicar, né? Essas palavras devem ser entendidas apenas como uma alegoria poética da providência. Achei bonito isso. Uma alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela depositam a sua providência divina, né, no caso. Que jamais abandona os que nela depositam sua confiança. Mas que por seu lado trabalham. Se nem sempre vem uma ajuda com socorro material, inspira-lhes ideias com as quais encontra os meios de se livrar das dificuldades por si mesmo. Às vezes não vem alguma coisa no material, mas vem coisas na nossa cabeça, deixando você estar ali, né, falando com Bebete, que é a irmã Elizabeth, conversando com ela, né, e aí a gente fala assim, não foi? Eu disse, não, mas com certeza ela vai lhe inspirar alguma coisa, né, eu não estou sabendo o que é que fazer, mas vai inspirar alguma coisa. Mas todas nós ficamos todas nós, nessa coisa. O que é que eu faço, né? O que é que eu faço? Certas situações da vida, né? Mas é bom a gente ver essas coisas, ler essas coisas, porque a gente tem que ter a fé, né? É crer para ver, não foi isso que a gente falou no instante? Crer para ver, para acontecer, né? Deus conhece nossas necessidades e as atende segundo o necessário. Eu comecei a
essa conversa aqui, falando justamente que há 15 dias atrás, na lei do trabalho, a gente fala sobre isso, né? A gente cria necessidades, é diferente. Mas Deus sabe as verdadeiras necessidades nossas, né? O homem sempre insatisfeito em seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. Ou é tão comum isso, não é? E eu estou me incluindo, viu, gente? Eu estou me incluindo. Não tô de fora, não. Eu estou me incluindo. O necessário já não lhe basta. Tem necessidade do supérfluo. Como é atual esse texto, né, gente? Aqui é do Evangelho. Como é atual? Muito Casar atual. perfeito com o texto Né? do Livro dos Espíritos. Isso, né? É. Então, né, a providência deixa ou entrega a própria sorte, né? Que tem o livre-arbítrio, né? Torna-se então infeliz por sua própria culpa. Por sua própria culpa. E por ter ignorado a voz interior que o advertia em sua consciência. Deus o deixa sofrer as consequências disso, a fim de que ele sirva de lição para o futuro. Então, gente, assim, a providência que é divina, nos deu condições, inteligência, né, para que a gente pudesse ter previdência, né? Foi isso que a providência divina fez com a gente. Mas às vezes a gente é muito assim, né, teimoso, mal criado, e não leva às vezes isso em consideração. E o meio social influencia muito isso. Então nós vivemos numa sociedade, né, a questão do ter, Materialista né, matéria total, né? justa, onde o ter, e a gente vai criando condições. Só que o Pai conhece tranquilamente as nossas verdadeiras necessidades. E aí ele acolhe de acordo com essa necessidade, as verdadeiras, outras, né, não pode. Ok, gente? Muito obrigado. Dê muita paz para nós todos, ok?